Mulheres. Hoje vamos falar sobre mulheres. As mulheres por trás de um grande personagem. Afinal, existe um ditado popular que diz que atrás de um grande homem sempre há uma grande mulher. Eu não gosto muito desse ditado, porque acredito que as mulheres nunca estão atrás do homem, mas sim ao lado, tendo uma relação de igualdade. Aliás, é preciso dizer que várias vezes houve mulheres capazes, inteligentes, perspicazes, que conseguiram superar o ideal masculino, se afirmando como personalidades muito mais fortes do que os homens que elas acompanhavam. Hoje vamos falar de mulheres, mas não de mulheres quaisquer. Hoje vamos falar das mulheres do ditador italiano por antonomasia, as mulheres de Benito Mussolini. E vamos descobrir algo realmente especial, algo excepcional, além de qualquer imaginação. Quantos livros já foram escritos? Um dos mais interessantes é do colega Roberto Festorazzi, Mussolini e le sue donne, pela editora Pietro Macchioni. É um livro de 284 páginas, no qual é aprofundada essa relação, às vezes mórbida, mantida por Mussolini ao longo de sua vida, com as mulheres. Segundo alguns observadores, talvez não muito atentos, Mussolini teria sido nada mais do que um predador sexual. Um homem obcecado em replicar sua fama de poder e potência também entre os lençóis. Segundo o colega Festorazzi, não é assim. Simplesmente Mussolini procurava, sim, pagando. Mas não só isso. Ele buscava condescendência, proteção. Procurava aquela figura materna, que sempre lhe faltou um pouco. Ele buscava, antes de tudo, uma figura feminina que, de cada vez, fosse realmente capaz, além de satisfazer seus desejos carnais, também de lhe dar segurança, de lhe dar tranquilidade. Fazer ele se sentir mimado, protegido, valorizado em todos os aspectos. Mussolini buscava segurança. Aquela segurança que ele encontrou em várias mulheres, cada uma muito diferente da outra. Pensemos em Rachelle, a esposa, Rachelle Guidi, que ele conheceu basicamente a poucos passos de casa. Afinal, tanto Mussolini quanto Rachelle Guidi eram originários de Predápio, na Romanha. Eles cresceram a poucos passos da casa, um do outro. O próprio pai de Benito Mussolini, Alessandro, depois de ficar viúvo, abriu uma osteria em Forlì, na via Giove Giovettonanti. E foi lá que ele conheceu a mãe de Rachelle Guidi e teve um relacionamento com ela. Benito, na época, estava na Suíça, mas ao voltar para Forlì, conheceu Rachelle e começou um relacionamento com ela. Inicialmente, desaprovado pelas respectivas famílias, que não queriam. Esse relacionamento, apaixonado, mas também muito tumultuado, duraria praticamente até o fim. Rachelle Guidi sabia das muitas amantes de seu marido. Um marido com quem ela havia se casado 2 vezes, primeiro no civil em 16 de dezembro de 1915 e depois no religioso em 28 de dezembro de 1925, quando Mussolini já era o ditador. A própria Rachelle se vingou do marido mantendo um relacionamento com Corrado Varoli, administrador de um imóvel que pertencia ao próprio Mussolini. E esse relacionamento tumultuado, feito de brigas, tapas, pratos voando do armário, gritos, mas depois sempre se reconciliavam, mesmo nos períodos mais difíceis, mesmo nos momentos mais complicados. Mussolini enfrentou muitos momentos difíceis, inclusive com suas mulheres. Já conhecemos uma delas. Dedicamos a ela um vídeo há alguns meses. Margherita Sarfatti, a mulher veneziana de origem judaica, culta, inteligentíssima, capaz de introduzir Mussolini nos salões, capaz de apresentá-lo à alta sociedade italiana da época. Com ela, que praticamente construiu o Mussolini político. O relacionamento com Margherita Sarfatti era uma relação em vários níveis. Havia claramente o aspecto sexual, mas antes de tudo, havia a relação com a alta sociedade, da qual Margherita era a embaixadora. A relação com a literatura. Margherita também era uma excelente literata. E a relação com a política. Muitas das relações políticas de Mussolini nasceram graças a Margherita Sarfatti. Depois, foi caindo aos poucos no esquecimento, também por conveniência. E por fim, acabou abandonada à própria sorte. Mas a sua história nós já contamos. Mas Margherita não foi a única amante do Duce. Antes dela, houve Ida Dálser, uma jovem de Trento e, provavelmente, o esqueleto mais incômodo no armário da história de Mussolini. Por quê? Porque Ida Dálser,
que acabou em um manicômio onde morreu, teve um filho de Benito Mussolini. Ela o chamou de Benito Albino. E por muito tempo, nos anos 20, ela tentou obrigar Mussolini a reconhecer aquele filho. As emboscadas nas ruas, e pior ainda, as tentativas de entrar nos palácios do poder, para ser reconhecida como a verdadeira esposa de Mussolini e mãe de seu filho, provocaram incidentes embaraçosos. Talvez justamente por esse motivo, Mussolini, no final, tomou a decisão não tanto de fazê-la desaparecer literalmente, como se dizia, mas de interná-la em um manicômio, com a desculpa de que a mulher sofria de esquizofrenia e de visões paranoides. Era necessário manter em segredo aquele relacionamento difícil, embaraçoso e perigoso, algo que poderia minar a carreira política de um Mussolini em ascensão nos anos 20. Ida Dalser, a amante azarada de Benito Mussolini, simplesmente precisava deixar de existir e, principalmente, parar de importunar o ditador. Mas ela não foi a única amante seduzida e abandonada. Pensemos em Bianca Seccato, que trabalhava como secretária dentro da redação do Popolo d'Italia. Ela também foi levada para a cama por Mussolini, segundo alguns biógrafos, chegando até a ser vítima de violência na redação. Ela também teria tido um filho, nunca reconhecido, ou outras mulheres, Magda Brard, Alice de Fonseca, Romilda Ruspi, mulheres que de tempos em tempos ocuparam a cama de Mussolini, mas de maneira extremamente passageira. Ele as buscava, elas se entregavam e depois sumiam. Porque, no fundo, Mussolini, principalmente depois de 1929, depois de assinar os pactos de Latrão com o Vaticano, não podia aparecer nem em público, nem no restrito círculo do poder, como um polígamo. Como? Um sátiro que pulava de uma cama para outra. Ele precisava passar a imagem de um estadista íntegro, ligado à família. Uma família numerosa, porque Rachele Guidi lhe deu nada menos que 5 filhos. A primogênita é Eda, concebida fora do casamento, e só foi reconhecida posteriormente. Depois, Vittorio, um rapaz destinado a fazer carreira também no cinema e também na política. Quando Mussolini, o pai, foi deposto, Vittorio fugiu para a Alemanha, organizando o primeiro governo fascista no exílio. Depois, Bruno, o filho mais azarado, o mais esportivo, apaixonado por esportes, por aviação, está destinado a morrer em 1941 em um acidente durante o teste de uma aeronave. Romano, o filho que viveu mais tempo, morreu em 2006. Um gênio do piano, um grande artista, um jazzista de primeira fama. Talvez entre todos os filhos de Mussolini. Aquele que realmente deixou para trás a melhor lembrança. Uma lembrança não ligada ao sobrenome pesado que carregava, mas sim a sua arte, a sua capacidade de encantar, a sua habilidade de moldar a música e as notas, fazendo com que os espectadores dos teatros se apaixonassem e imaginassem a sua vida dedicada à música. E, por fim, Anna Maria Mussolini, também ela azarada, pois adoeceu de câncer de mama e contraiu catapora durante a internação hospitalar em 1968. E no final, morreu devido a uma endocardite. Esses eram os filhos oficiais de Mussolini, mas depois havia outros. Como dissemos, havia Benito Albino. Havia o filho de Bianca Seccato, que desapareceu sem deixar rastros. Havia Helena, a filha que teve com Angela Curti Cutiatti, outra das grandes amantes de Mussolini. Ainda de acordo com o colega Festorazzi e seu livro, seriam de 8 a 10 os filhos que Mussolini teve ou poderia ter tido fora do casamento. Muitos deles não foram reconhecidos. De qualquer forma, permaneceram nas sombras, justamente porque não se podia saber, não se devia conhecer os pecados do ditador. Um ditador que, para se mostrar forte, com autoridade e respeitado, precisava manter extremamente reservados seus próprios pecadilhos pessoais. E então havia ela, Clara Petacci, a mulher que compartilharia até o fim seu destino com Mussolini. Pois bem, depois de encerrar basicamente o relacionamento com Margherita Sarfatti, Clara Petacci tornou-se a amante oficial de Mussolini. Todos sabiam disso, até mesmo no Palazzo Venezia. Até Rachele sabia, que engolia aquele sapo com dificuldade. Mussolini continuava a receber Petacci, mesmo depois de tê-la feito se casar com Riccardo Federici em 1934, garantindo-lhe proteção, riqueza e também conforto para ela e toda a sua família.
permitindo à família Petacci mudar-se para a Villa Camilleri, em Luccia, perto de Montemário, Roma, dando a eles a possibilidade de ter privilégios que o restante da população italiana não tinha. Dentro da Villa Torlonia, aquela vila que era a residência de Mussolini, aquela vila onde Mussolini seria preso por ordem do rei após a reunião noturna de 25 de julho de 1943. Dentro da Vila Torlonia havia a alcova, o ninho de amor de Claretta e Benito. Um quarto com paredes e teto, cobertos de espelhos, móveis rosas. Um banheiro de mármore preto com uma grande banheira de mosaico. Podemos apenas imaginar os dois, ocupados em se acariciar, em se amar, enquanto tudo ao redor desmoronava. Quando Mussolini perde o poder, quando é preso, claramente a família Petacci também acaba tendo problemas. A própria Claretta também é presa em 25 de julho de 1943. Libertada em 8 de setembro, ela se muda para o norte da Itália, onde estão as tropas alemãs, onde é instaurada a República Social Italiana. Sua nova residência é em Gardone Riviera, não muito longe de Salò, onde Mussolini estabelece a sede do seu governo. Em Gardone Riviera, Claretta Petacci não está sozinha. Ela é vigiada dia e noite por um oficial da SS, Franz Spogler. Esse é o nome dele. Por quê? Porque Karl Wolff, o comandante da SS na Itália, não confia nem em Petacci, nem em Mussolini. Ele quer ter pleno acesso às informações que possam vazar, até mesmo dos encontros amorosos dia e noite. Aliás, a SS não é novata nesse tipo de operação. O serviço de segurança, o Sicherheitsdienst, havia organizado muitos anos antes em Berlim o famoso Salon Kitty, um bordel de luxo para os altos oficiais e ministros. Repleto de prostitutas controladas diretamente pelo Sicherheitsdienst e com microfones instalados em todos os quartos. O mesmo método havia sido replicado por Wolff através de seu homem, Spogler, em Gardone. A partir daquele momento, Claretta Petacci nunca mais ficaria sozinha, mesmo continuando a visitar seu Benito em Salò, mesmo se mudando com ele de vez em quando para Milão, onde no final decidiu ficar morando, sempre vigiada de perto pela SS. Até chegar ao dia 27 de abril de 1945. A viagem desesperada rumo à Suíça. A captura em Dongo, pouco distante da fronteira. Os partisanos da 52. A Brigada Garigliosa. Os Baldi que interceptam a coluna de veículos alemães. Ao inspecioná-los, encontram Benito Mussolini desajeitadamente disfarçado de cabo do exército alemão. E também a encontram. A morte de Claretta Petacci, que segundo as reconstruções, se joga sobre Benito Mussolini, enquanto as metralhadoras dos partisanos disparam em Mesegra, no Lago de Como. Nós a conhecemos, assim como conhecemos a exposição do seu cadáver, junto com o de seu amante e de outros líderes, na Piazzale Loreto. Pendurados pelos pés na cobertura de um posto de gasolina, onde anteriormente haviam sido enforcados, da mesma forma, alguns partisanos. Claretta Petacci se torna o símbolo, contra a sua vontade, do vício do ditador. Talvez seja justamente a exposição daquele corpo que faz os italianos compreenderem aquele segredo inconfessável de Mussolini. Que o próprio Mussolini havia mantido escondido por mais de 15 anos todas as suas mulheres, suas amantes, seus relacionamentos clandestinos. Tudo o que ele não podia admitir em público, com a exposição do cadáver de Claretta Petacci, cai um véu carregado de hipocrisias. Mas nossa história não termina aqui. Porque resta ela, Rachele Guidi, que depois da guerra é confinada, junto com os filhos Romano e Ana Maria. Em Ischia, ela fica lá até 1949. Ela é autorizada depois a voltar para casa, em Forlì. E de Forlì, Rachele Guidi faz idas e vindas, inicialmente para Riccione, para Riviera, assumindo a administração da pensão em Roma, onde ela se destaca por um prato de sua invenção que oferece aos turistas o espaguete in camicia nera. Sim, eu sei, tudo isso pode fazer vocês sorrirem, mas é fato, é verdade histórica. Em 1957, o governo italiano, com um ato que poderia parecer de pura magnanimidade, mas que na verdade era fruto de um cálculo político. Ou seja, pela necessidade de obter os votos externos do movimento social italiano, como dissemos, o governo italiano decide entregar a Rachele Guidi os restos mortais do marido, que, após o assassinato e o ultraje na Piazzale Loreto, havia sido sepultado em uma tumba sem nome,
justamente para evitar as comemorações. Rachele decidiu enterrar os restos de Mussolini em Predápio. Não só basicamente por estar perto, porque ela foi morar na Vila Carpena, em Forlì. A partir desse momento, como sabemos, Predápio se tornou destino dos nostálgicos do fascismo. Rachele Mussolini, até sua morte, nunca renegou nem a relação com o marido, nem sua fé política. Mesmo que seu principal interesse sempre tenha sido proteger os filhos, aqueles filhos que para ela representavam tudo. Ela não conseguiu educar todos como gostaria. Ela não conseguiu salvar Bruno do acidente, não conseguiu salvar Ana Maria da doença. No entanto, ela se desinteressou em relação ao genro Galeazzo Ciano. Apesar de ele ter se casado com a filha mais velha, Eda, Rachele Guidi foi contra conceder o perdão a Ciano no julgamento de Verona. Isso provocou uma ruptura realmente pesada entre a filha mais velha e a mãe. Uma ruptura irreparável. Eda, muito tempo depois, definiria a mãe como o verdadeiro ditador da casa. Ela diria: meu pai, sim, tinha modos duros, difíceis. Mas quem realmente mandava em casa com mão de ferro era minha mãe, Rachele. Rachele Guidi faleceu em 1979, no dia 30 de outubro de 1979, exatamente. E, ao ser sepultada na cripta da família, no cemitério de Predápio, ela deixa para trás, talvez, a lembrança da única mulher que, mais do que amá-lo, soube compreender Benito Mussolini a fundo. Ela não tinha as aspirações de Dalser. Não tentou manipular Mussolini como fez Sarfatti. Ela não teve nenhum receio em aceitar os relacionamentos infiéis e extraconjugais do marido, sabendo que no final ele sempre voltaria para ela. Ela também aceitou, no final, com um pouco de resignação, o relacionamento com Claretta, que aparentemente havia tirado seu marido dela. Mas, na verdade, segundo a própria Rachele Guidi, tinha sido apenas uma distração longa, duradoura, mas nada além disso. Com Claretta Mussolini não teve filhos, mas com Rachele teve 5. E isso, para Rachele Guidi, representou o verdadeiro legado de um amor conturbado, mas muito duradouro. Hoje, olhando para o passado de Mussolini, deixando de lado sua esfera política ou militar, olhando para sua esfera mais íntima e para seus relacionamentos com as mulheres. Como dito, ele poderia ser definido como um predador sexual, um homem obcecado por mulheres, mas, no fundo, por todas as mulheres da sua vida. Sua esposa, Rachele, Margherita Sarfatti, Ida Dalser, Bianca Secato, Angela Curti Cutiatti, Magda Brard, Alice de Fonseca, Romilda Ruspi e Claretta Petacci. Ele esperava apenas compreensão, gentileza e aquelas qualidades femininas que poderíamos definir mais como de uma mãe do que de uma amante. Mussolini queria se sentir reconfortado por suas mulheres, apreciado pelo que era e pelo que fazia, como se sempre lhe faltasse algo, como se lhe faltasse aprovação, como se lhe faltasse aquela certeza íntima de ser não apenas um ditador, mas também um homem no verdadeiro sentido da palavra. As fraquezas de quem por fora se mostra inabalável, com certezas incríveis, às vezes são tão profundas que só vêm à tona depois de sua morte. É o caso de Mussolini, sobre quem muito se falou em vida, mas depois de sua morte se soube ainda mais. E isso talvez ainda nos ajude a realmente entender sua psique, complexa, até fascinante sob certos pontos de vista. Hoje, sabemos que Mussolini, o homem que queria mudar a Itália, o homem que queria transformar a Itália não só em uma ditadura pessoal, mas em uma potência muito além das próprias capacidades. Ele tinha uma fraqueza inerente, precisava do apoio de mais mulheres. Para se sentir realmente completo, ele precisava se cercar de muitos afetos femininos. Só assim poderia se considerar realmente dono da Itália, mas, ainda mais, dono de si mesmo.